Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta para nós continuarmos a nossa jornada através da Bíblia. Esse é o podcast Entendes o que estás lendo. Hoje veremos Números, capítulo 11, parte 2, episódio de número 523. Esta é a 7ª temporada, onde estamos vendo Números, capítulo por capítulo, nesse estudo sequencial da Bíblia. Você é muito bem-vindo aí para estar conosco, aprendendo mais um pouquinho do texto bíblico. Aqui você encontra muita teologia bíblica, muita arqueologia, história, geografia, tudo que você precisa, todas as ferramentas necessárias para você compreender melhor o texto. Aqui nós fazemos uma interpretação histórico-gramatical, fidedigno ao texto, abordando todas as nuances, o contexto, o texto, tá bom? Para você entender o que o texto tem a nos falar e a nos ensinar. Hoje a gente vai falar bastante das consequências desastrosas do pecado do descontentamento, que foi o que o povo de Israel demonstrou ali no deserto, diante de Moisés, murmurando, reclamando sobre o maná e desejando as especiarias do Egito. Veja só, isso aqui é muito interessante, você fica aí até o finalzinho, vai lá no capítulo 11, leia, escute o episódio anterior, capítulo 11, parte 1, escute esse, a parte 2, escute a parte 3 e a parte 4 do capítulo 11, que vai estar disponível para você em breve e você vai entender de forma geral todo esse capítulo, tá bom? O descontentamento, ele surge da desconfiança. A desconfiança é um pecado raiz do qual surgem diferentes males semelhantes. Então veja que como descontentamento, insatisfação, repulsa, desobediência e outros estados mentais desagradáveis. Veja que os israelitas tiveram consequências desastrosas de suas atitudes. A origem ela foi vergonhosa, porque foi a multidão mista que havia entre eles ali que começou a murmuração. O povo escolhido de Deus, ele os ouviu e simpatizou com eles, e não com Moisés e Deus. Eles estavam insatisfeitos com o maná, que era saudável, abundante e adaptado para vários usos. Eles se lembram de certas vantagens casuais da escravidão passada, mas esquecem a crueldade e a degradação que eles passaram lá. Por que não lembrar dos chicotes, das algemas, do infanticídio que ocorreu lá? Eles pensam mais em jantares do que em sofrimentos, em estômagos cheios e não em almas famintas. Que os cristãos tomem cuidado para não desejarem a vida antiga. E queixam-se de privações temporárias aqui, o povo de Israel, embora se apressem para um lar de bem permanente e abundante. Eles estavam passando por aquele grande e terrível deserto porque era o caminho direto para a terra prometida. Houve resultados desastrosos de seu pecado. Eles irritaram Jeová, eles entristeceram Moisés e até o infectaram, o contaminaram com seu próprio espírito desanimado. Observe como o pecado ele pode se tornar uma epidemia, ele é contagioso, espalhando-se da multidão mista para os israelitas e daí então para o próprio Moisés. Eles conseguiram o que desejavam, mas foram arruinados por isso. A oração de Moisés por ajuda é respondida com misericórdia. Versículo 16, versículo 17. Deles, por carne e julgamento. Versículo 18, versículo 19. Eles provavelmente acrescentam a gula, a luxúria e pereceram diante da abundância e no momento da gratificação.
Nós aprendemos muitas coisas aqui que eu e você precisamos estar atentos. Orações de descontentamento, elas podem trazer respostas de destruição. Por exemplo, Raquel exigindo filhos e os israelitas um rei. Maior riqueza, mas pior saúde. Prosperidade mundana, mas magreza de alma. Jeová e seu servo Moisés, eles são afetados de maneira muito diferente por esta queixa universal dos israelitas. A ira do Senhor, ela se acendeu grandemente contra eles, como foi expresso e veremos mais tarde. Veja que atualmente nós temos que considerar o descontentamento de Moisés aqui. Deus ficou irado com a incredulidade e a ingratidão do povo, mas Moisés está principalmente preocupado por causa das grandes dificuldades em que ele próprio está sendo levado. O dever, ele pode ser perfeitamente claro, mesmo quando há muita perplexidade quanto ao modo como deve ser cumprido. Então veja que Moisés, ele não tinha dúvidas de que Deus o havia colocado em sua posição. Intolerável era o fardo e aguda dor. Se Moisés tivesse conduzido os israelitas ao deserto para os seus próprios propósitos, ele não poderia ter falado da maneira que falou. Do fardo intolerável, havia duas maneiras de escapar, a fuga e a morte. A morte se sugeria, mas a fuga nunca. Moisés, ele mesmo em suas reclamações, ele é mais nobre do que Jonas fugindo. Ao vê-lo sofrer assim, essa grande pressão pelos pecados do povo, nós não podemos deixar de pensar em Jesus no jardim, orando para que, se possível, o cálice passe dele de todas, que o cálice possa passar dele. Veja que Moisés, ele deve ter pensado melhor nos seus seguidores e compatriotas do que eles mereciam. Não que aquele que tinha visto tantos deles pudesse estar cego para os seus defeitos, mas podemos muito bem supor aqui no texto que ele esperava uma mudança muito grande devido às influências da estadia perto do Sinai. Ele lhes deu crédito, provavelmente por algo do seu próprio sentimento, cheio de expectativa, de alegria no favor e na proteção permanente de Deus. A natureza humana não regenerada, ela deve sempre ser considerada com expectativas muito moderadas. Na melhor das hipóteses, é uma cana que se quebra facilmente. Quão superior a Moisés é Jesus! Ele sabia o que havia no homem. E que luz ele deu aos seus apóstolos sobre esse assunto. Por exemplo, a Paulo, que viu e declarou tão claramente a fraqueza da lei para fazer qualquer coisa, exceto expor e condenar. Não nos é possível levar em demasia a corrupção e a degradação da natureza humana através do pecado. Somente assim nós apreciaremos a mudança a ser efetuada antes que os homens sejam o que Deus deseja que eles sejam. Moisés vai de um extremo ao outro. Tendo pensado muito bem em Israel, ele agora fala deles abaixo da verdade. Eles são apenas crianças amamentando. Os muitos milhares de Israel, eles foram atirados como crianças indefesas nas mãos de Moisés. Nós vemos agora que 70 homens dessa mesma multidão são considerados aptos para ajudá-lo. Mas em sua confusão e desespero, ele não consegue parar para pensar em nada além da morte. Ele viu apenas a nuvem e não o lado positivo. Ele queria estar naquele refúgio que Jó buscou após as suas calamidades, onde os ímpios cessam de perturbar e os cansados descansam, como diz lá Jó capítulo 3. Vale a pena comparar novamente Moisés sob a lei, agora com os apóstolos mais rudes no Evangelho. Quando Moisés sente o fardo que o pressiona, ele perde a presença de espírito e começa a falar sobre a morte. Quando os apóstolos recebem os murmuradores vindos até eles, eles imediatamente, de maneira calma, olha lá em Atos capítulo 6, versículo 1 ao 6, imediatamente de maneira calma e ordeira, eles se preparam para obter ajuda.
O pecado do desânimo em um servo de Deus é o que a gente vê aqui no texto. Moisés está infectado, contaminado pelo pecado de descontentamento do povo, embora numa forma mais branda de desânimo. As perguntas que nós vemos aqui no texto, no versículo 12 e versículo 13, são muito indignas dele. A névoa fria do desânimo o arrepia, obscurece a luz da presença de Deus que lhe foi prometida. Um fardo menor teria sido grande demais para ele sozinho, um mais pesado, mas não muito grande para Deus, que estava com ele. Veja que o versículo 16 e 17 acontece uma resposta de Deus. Ele não reprova abertamente e diretamente a linguagem imprudente do seu servo. Tanto Moisés quanto o povo pecaram, mas com tal diferença que enquanto Deus visita o povo com a punição imediata e digna, ele estende a mão para Moisés. Assim como Jesus fez com Pedro, que se afundou no mar. Deus tratou Moisés aqui da mesma forma que tratou o queixoso Elias, lá em 1 Reis 19. Moisés era exatamente o tipo de homem em quem se poderia confiar, que se repreenderia, se arrependeria amargamente de todos os pensamentos injustos e incrédulos, e que após essa tentação repentina, surgiria com a mente mais compreensiva e voltada para Deus. A primeira palavra de Deus, ela tende a trazer Moisés a uma mente mais calma. Eu lhe apresento algo prático e não muito difícil. Deixado sozinho, ele não sabe como começar a lidar com essa anarquia que acontecia, especialmente com a sua própria mente num estado tão angustiante e aflito. Mas era uma tarefa bastante ao seu alcance escolher, num círculo limitado e provavelmente bem conhecido, 70 anciões, homens oficiais, homens experientes. E ao realizar esse trabalho, ele seria levado a sentir, e não sem uma sensação de vergonha, que havia sido tomado pelo pânico. Ele agora ouve que há pelo menos 70 anciãos em cuja experiência e influência ele pode confiar. E logo nós descobriremos, meus queridos, que se apenas ouvirmos a Deus, os problemas que passamos aqui agora nunca são tão graves quanto parecem. Assim como Deus deu um certo espírito a Moisés, ele também o daria a esses 70 anciões assistentes. Esse foi um lembrete de que ele não havia afligido o seu servo desaprovado, versículo 11, mesmo com suas murmurações. Muitas vezes nós murmuramos, reclamamos contra a providência, achando que Deus está nos negligenciando. Quando a verdadeira negligência está com nós mesmos, ao fazermos mau uso do que Deus nos concedeu. Deus nunca diz ao seu povo para fazer coisas além de sua força natural, das suas capacidades, sem primeiro assegurar a suficiência do poder para o que foi ordenado. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, disse Paulo. Há aqui mais encorajamento na promessa de Deus, como uma ilustração de como o Espírito é dado sem medida. Não houve uma certa manifestação limitada para Moisés, de modo que se outros compartilhassem o Espírito com ele, ele deveria ter menos. Nem o seu poder, nem sua honra foram diminuídos nem um pouco. A questão sempre é: qual é a necessidade dos homens aos olhos de Deus? Lembre disso. De acordo com essa necessidade, nunca ficando aquém dela, estão as comunicações do seu Espírito Santo. Moisés, em vez de ser mais pobre, ele era realmente mais rico, pois o Espírito trabalhava numa mente a qual havia sido acrescentada uma experiência preciosa. À vista dessas instruções, nós somos lembrados de como Moisés falou com relativa inexperiência do fardo que ele tinha que carregar. Moisés disse que não lhe restava nada senão morrer. E a história nos diz que, longe de morrer, ele ainda tinha quase 40 anos à frente,
de uma mediação honrosa entre Deus e os homens. É maravilhoso pensar no que alguns homens passaram em termos de dificuldades, perdas e provações. Meus queridos, mesmo o homem natural, ele tem maior força nas horas de dificuldade do que a princípio ele tem consciência. Uma grande quantidade de problemas, quando já está quase terminada, com o passar do tempo parece uma coisa muito pequena. E se tivermos então com a força de Deus, então não apenas nós suportaremos a tribulação, mas nos gloriaremos nela, como diz a palavra de Deus. Então, diante dessas palavras aqui de Moisés e da resposta prática e gentil de Deus, aprenda uma grande lição e guarda no seu coraçãozinho. Como é fácil exagerar nossas dificuldades e subestimar nossos recursos, principalmente os recursos dispensados por Deus para as nossas vidas, tá bom? Então lembre-se disso, é fácil exagerar nossas dificuldades e subestimar nossos recursos. Eu te encontro no próximo episódio, nós vamos continuar meditando neste texto, neste capítulo, vamos falar mais dos 70 anciãos, vamos falar mais dessa murmuração do povo de Israel com mais alguns detalhes, tá bom? Te encontro lá no próximo episódio, se Deus quiser. Um abraço, tchau, tchau.